A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Marília Brum, do Grupo Espírita Maria de Nazaré, de João Molevade. Cumprimento a todos os ouvintes, espero que estejam todos bem. Meu nome é Marília Brum e o tema estudado hoje é provas da existência de Deus. O objetivo desse estudo é refletirmos sobre Deus e raciocinarmos sobre como provar a existência dele. Esse estudo foi todo tirado do Livro dos Espíritos, a Gênese, Obras Póstumas, de Allan Kardec, do livro Pão Nosso, Chico Xavier, Psicografia do Espírito Emmanuel, e do livro Com 5 Pães e 2 Peixes, de Carlos Bacelli. Então, quando a gente pensa em Deus, logo vem na nossa cabeça algumas questões. Deus existe? O que é Deus? Onde se pode encontrar provas da existência de Deus? Aí, parando para estudar um pouco, a gente pega o Livro dos Espíritos, logo na primeira questão, nós temos a pergunta, o que é Deus? E a resposta, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós podemos notar que a pergunta é o que é Deus e não quem é Deus, porque nós não podemos personificar a figura de Deus. Ele não é uma pessoa. Ele está muito acima de nós. E a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite conhecer a natureza íntima de Deus. Nós não sabemos tudo o que Deus é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. Deus, ele é eterno. Se tivesse tido um início, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. Deus é imutável. Se fosse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Deus é imaterial. Sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. Deus é único. Se existissem diversos deuses, não haveria nem unidade de propósitos, nem unidade de poder na ordem do universo. Deus é todo-poderoso, porque é único. Se ele não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele. E Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela tanto nas menores coisas como nas maiores. E essa sabedoria não nos permite duvidar nem de sua justiça, nem de sua bondade. Há os que argumentam, que se Deus existisse mesmo e tivesse essas qualidades que foram enumeradas aqui, o mundo não seria um lugar tão ruim e o homem não seria tão mau quanto é. Pode até parecer um argumento de peso, mas é de nosso conhecimento que Deus nos criou simples e ignorantes, mas com livre-arbítrio e a destinação de sermos perfeitos. Para alcançar essa perfeição, essa perfeição relativa, que é a perfeição até onde conseguimos chegar, de sermos espíritos puros, porque perfeito mesmo é só Deus, ele criou as leis da reencarnação e de causa e efeito. Com isso, nós compreendemos que somos os construtores do nosso destino. Então, nós somos responsabilizados pelos nossos atos. As maldades, as coisas ruins que acontecem no mundo não são coisas de Deus, e sim coisas atribuídas ao mau uso do livre-arbítrio do homem. A existência de Deus é um dos conceitos básicos do Espiritismo. A lei de adoração, ela está incluída entre as leis naturais, as leis de Deus. Quando a gente chega lá na questão 4 do Livro dos Espíritos, que pergunta onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? A resposta dos Espíritos, numa máxima que aplicais às vossas ciências.
não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a razão vos responderá. Então, para crer em Deus, basta lançar os olhos às obras da criação. O universo existe, portanto, existe uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e pretender que o nada pode dar a origem a algo. Então, se a gente olhar ao nosso redor, a gente vê essa perfeição da natureza, a gente vê os animais, as árvores, as águas, as montanhas, a gente pode ver que isso não tem condição de ter sido criação do homem. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Já que nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primeira é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem uma causa. E quanto maior for o que ela realizar, maior deve ser a causa primeira. E essa inteligência é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a tenha designado. A gente pode ter certeza que isso não é obra do homem. A gente olha o céu, as estrelas, o mar, a natureza em si não tem condição do homem ter criado isso. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor em seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus. Assim como o quadro não é o pintor que o concebeu e o executou. Nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo, observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento das causas. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada, não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Tem uma história muito interessante do professor Rubens Romanelli, que fala o seguinte: viviam num edifício de 7 andares moradores cujos olhos jamais tinham contemplado a luz do sol, a não ser através das vidraças diversamente coloridas de cada pavimento. Encerrados nos limites do seu pequeno mundo, cada qual fazia uma ideia diferente quanto à cor da luz solar. Os moradores do primeiro pavimento diziam que era vermelha, porque vermelhos eram os vidros através dos quais se habituaram a vê-la. Os do segundo pavimento diziam, por sua vez, que era alaranjada, porque alaranjados eram os vidros pelos quais ela diariamente se filtrava. Os do terceiro diziam, pela mesma razão, que a luz do sol era amarela. Os do quarto diziam que era verde. Os do quinto haviam azul. Os do sexto, anil. E os do sétimo diziam que a luz solar era violeta. Certo dia, porém, um morador mais inteligente e indagador resolveu sair do edifício. E surpreendido com a luz do sol, que lá no alto se decompunha na policromia do arco-íris, compreendeu logo que cada morador havia aprendido somente uma parcela da verdade. Tudo se passava exatamente como se cada um deles, em seu próprio pavimento, tivesse a visão limitada a uma faixa apenas, dentre as 7 faixas luminosas do espectro solar. A luz do sol era realmente da cor sob que cada qual a tinha visto, mas era também muito mais do que isso. Era a síntese das 7 cores. Assim como cada morador via o sol, assim também cada criatura humana vê Deus, situado em diferentes faixas de evolução. Cada um o verá sobre um espectro diferente, segundo a coloração do seu entendimento,
Chegará, no entanto, um dia em que a criatura transcenderá os augustos limites do seu mundo e compreenderá Deus em sua essência, na síntese dos seus atributos. Então é como diz lá no livro dos Espíritos, que a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. De acordo com o nosso grau evolutivo, de acordo com a nossa evolução moral, à medida que formos mais estudiosos e nos tornarmos espíritos maiores, né, mais puros, mais desenvolvidos, nós entenderemos a fundo a existência de Deus, né, e a sua grandiosidade. Ainda há quem acredita em um Deus punitivo, né, que se ira, que se vinga, que pune, que alimenta os mesmos desejos humanos, que sente a necessidade de repousar. Né? Tem gente que acredita que Deus criou o mundo em 6 dias e tirou o último dia para descansar. Ainda existem pessoas que duvidam da existência de Deus, né? É o que a gente viu naquela história, que o homem somente vai se conscientizar, vai entender Deus quando ele tiver elevado, quando ele tiver elevação nos 4 aspectos: intelectual, emocional, moral e espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 11, fala que quando o espírito do homem não estiver mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição, se houver aproximado do ministério da divindade, ele então verá e compreenderá Deus. A criatura terrestre dificilmente terá acesso à realidade absoluta de Deus. Sendo assim, até que a humanidade consiga desenvolver uma compreensão mais aprofundada, muito embora sempre incompleta, do que ele verdadeiramente é e representa, é natural que ainda alimente algumas dúvidas quanto à sua existência. Tem uma passagem sobre Buda que diz o seguinte: que Buda estava reunido com seus discípulos certa manhã quando um homem se aproximou. Existe Deus? Perguntou. Existe, respondeu Buda. Depois do almoço, aproximou-se outro homem. Existe Deus? Quis saber. Não, não existe, disse Buda. No final da tarde, um terceiro homem fez a mesma pergunta. Existe Deus? Você terá de decidir, respondeu Buda. Mestre, que absurdo, disse um de seus discípulos. Como o senhor dá respostas diferentes para a mesma pergunta? Porque são pessoas diferentes, respondeu o iluminado. E cada uma se aproximará de Deus à sua maneira, através da certeza, da negação e da dúvida. Essas 3 maneiras de se elevar à crença na existência de Deus, a certeza, a negação e a dúvida, nada mais são do que tentativas de se transferir para o consciente a convicção, a crença, o sentimento intuitivo que o indivíduo inconscientemente já carrega sobre essa realidade da existência de Deus. Mas como a evolução da humanidade não para, além das religiões, uma outra alternativa está contribuindo muito para o fortalecimento da crença em Deus, que é a própria ciência. Há vários anos já surgiu uma nova linha literária, na qual vários cientistas estão escrevendo sobre o Criador do universo, baseados em conceitos de física, matemática, química e biologia. E todos esses livros se tornaram best-sellers. Com isso, a gente vê que, por força da própria evolução, a humanidade está sentindo a necessidade de se aprofundar num assunto que sempre intrigou e que ainda é motivo de tantas controvérsias, que é a existência de Deus.
O Espírito Emmanuel afirma que a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou em nolo revelando o Pai amoroso e justo, à espera de nossos testemunhos de compreensão e de amor. O Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. E para finalizar, concluindo esse estudo de hoje, vou ler um pequeno texto de Carlos Bacelli e Irmão José, tirado do livro Com 5 Pães e 2 Peixes, que chama Amor de Deus. Queres uma prova da existência de Deus? A maior delas está justamente na sustentação que ele dispensa àqueles que nele não creem. Porque realmente não sabemos como alguém fora do amor de Deus poderia dispor de forças para continuar lutando e encontrar motivação para seguir vivendo. Bem, meus irmãos, essa era a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigada e fiquem com Deus. Termina aqui palestra do Grupo Espírita Maria de Nazaré de João Monlevade. Boa noite.